Olá, meu querido aluno! Vamos juntos caminhar nesse tema tão importante. Você que é meu aluno da pós-graduação, também da graduação e cursos preparatórios para OAB, magistratura, oficial de cartório, analista, técnico. Vamos juntos, vamos caminhar, vamos entender, vamos compreender o Instituto do Uso Capião. Quando eu falo do uso capião, lembra você que tem, dentro dos direitos reais, nós temos o estudo da posse. Mas a posse é sui generis. Professor, o que é algo sui generis? É algo que não tem definição. Então, a posse é estudada dentro de direitos reais, mas não podemos dizer que a posse é puramente direitos reais. A posse tem um pezinho em direitos reais e o outro pezinho no direito das obrigações. Quem tem a posse, seja de 5 anos, 10 anos, 15 anos, ou ainda para bens móveis, 2 anos, 3 anos, 5 anos, poderá ser utilizado o Instituto do Uso Capião. Nós temos no Brasil 2 procedimentos de uso capião. O primeiro procedimento é o extrajudicial. Extrajudicial surgiu recentemente com o novo CPC. É a possibilidade de fazer uso capião no cartório, tabelião de notas, e posteriormente registrando no cartório de registro de imóveis. Lembrando que no cartório tem que ser um advogado da sua confiança e a presença do advogado é obrigatória. Vale a pena também informar que não pode o escrevente ficar indicando, né? Se você pega uma indicação do escrevente, estamos falando sim de uma situação proibida. O escrevente ou o próprio cartório não pode indicar um advogado. O advogado tem que ser de confiança da parte, ok? O segundo procedimento, sim, é o judicial, o mais antigo. Procedimento judicial, estamos falando sim do uso capião, ação, medida judicial, ação de verdade. Temos então 2 procedimentos de uso capião. O extrajudicial, também chamado de administrativo, cartório, requerimento, e o judicial. Lembrando que o judicial, ele vai ser feito através de uma elaboração de uma peça, que deve respeitar o artigo 319 do Código de Processo Civil. Juntamente a essa petição, vamos juntar documentos importantes e obrigatórios, artigo 320, também do Código de Processo Civil. Quando eu falo de uso capião, quais são as modalidades depois dessa introdução? Nós temos no Brasil mais de 36 espécies. Isso mesmo, 36 espécies. Muitas espécies são teóricas, doutrinárias e jurisprudenciais. Muitas espécies não temos artigos ou uma lei, mas essas espécies doutrinárias e jurisprudenciais são reconhecidas por doutrinadores, escritores, sobre o assunto, e também pelos julgados, decisões de 1º grau, 2º grau e 3º grau. Vamos focar nesse momento nas espécies que caem na prova da OAB, concurso público, e são as espécies mais utilizadas na vida real, na prática. Lembrando que o uso capião é uma ação muito complexa, ou um requerimento muito complexo. Deve, sim, quem pensa em fazer uso capião, procurar um profissional especializado. Realmente é uma ação diferente. Os andamentos, o objetivo, nós estamos falando de uma ação declaratória, aquisição originária da propriedade. Por isso é uma ação que deve ser feita por um especialista quando a ação. Vamos lá, juntos agora, vamos embora. Quando eu falo de uso capião, então, é importante lembrar as espécies mais conhecidas, as mais cobradas nas provas e as mais utilizadas na prática. Vamos tratar da primeira espécie? A primeira espécie é aquela que aparece no artigo 1238, o chamado uso capião extraordinário ou extraordinária. Tanto faz, hein? O gênero masculino ou feminino. O uso capião extraordinário é o uso capião de 15 anos. Já foi de 20, hoje 15 anos. Lembra você que o artigo que vai tratar desse uso capião é o artigo 1238. Vamos ler esse artigo? Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu imóvel, adquire a propriedade independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá a título para o registro no cartório de imóveis. Olha que interessante, hein? Quem tem 15 anos de posse pode usufruir desse instituto através de uma ação judicial ou um requerimento.
Lembrando que tem o parágrafo 2º, na verdade o parágrafo único. O parágrafo único vai tratar da redução de 15 para 10 anos. Parágrafo único, então, retificando, tá? O prazo estabelecido neste artigo, no parágrafo único, reduz para 10 anos. Então, é a redução. Quando que ocorre essa redução? Quando existir moradia habitual ou ainda obras ou serviços de caráter produtivo. Nós temos a redução de 5 anos. A próxima espécie de uso capião, muito utilizada na prática, e também cobrada nos concursos públicos, é a espécie chamada uso capião constitucional. Uso capião constitucional ou especial, lembra você, especial ou constitucional, tanto faz, é a mesma coisa, hein? Nós temos o gênero de 2 espécies, urbana e rural. Vamos tratar então dessas espécies de forma separada, lembrando que temos artigos separados. Vamos começar pelo artigo 1239, que trata do uso capião rural, que também é previsto na Constituição Federal, no artigo 183 e 191. O artigo 1239 vai tratar do uso capião rural. O imóvel não pode ultrapassar de 50 hectares. 50 hectares. Lembrando que a posse tem que ser de 5 anos. 5 anos ininterruptos, sem oposição também. Vale a pena lembrar que esse uso capião não pode ter outro imóvel no nome, hein? Nem um pedacinho. Lembra da música da Anitta, hein? Nem um pedacinho. Não pode, hein? Nem um pedacinho. Não pode ser coproprietário, não. A nível nacional. Depois, aparece o urbana, uso capião urbana. Terceiro uso capião. Artigo 1240. Esse uso capião urbana, também conhecido como constitucional especial, é aquele uso capião que nós vamos usar quando tem 5 anos de posse, também de forma única, exclusiva, ininterrupta e sem oposição. O artigo 1240 esclarece da seguinte forma: aquele que possuir como sua área urbana até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptos e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, vai adquirir o domínio desta propriedade. Olha que interessante, hein? Falamos de 3 então, hein? Tem mais, professor? Tem mais. Vamos tratar de todas as modalidades previstas dentro do Código Civil, lembrando que existem outras jurisprudenciais e doutrinárias, tá? Próxima espécie, então, vamos lá. É o artigo 1240-A, hein? Aquele uso capião feito por abandono de lar, chamado de meação, dominical, domiciliar, vários nomes. Esse uso capião tem o seu fundamento, então, no 1240-A. E quando eu falo do 1240-A, é importante lembrar que nós temos um uso capião diferente dos outros. O grande objetivo desse uso capião não é regularizar o imóvel, regularizar o registro. O grande objetivo desse uso capião, de meação, abandono de lar, dominical e outros nomes, é punir aquele que abandonou o companheiro ou a companheira. Cabe no casamento e cabe também na união estável. Lembra você que esse uso capião deverá ser feito quando o abandono e a posse de quem ficou seja no mínimo de 2 anos. Tem que ser meeiro do imóvel, sócio do imóvel. Só cabe esse uso capião do imóvel onde residia o casal, não é da totalidade dos bens, e esse imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Olha o que diz o artigo 240-A, hein? É o artigo do uso capião de abandono de lar. Aquele que exercer por 2 anos, ininterruptamente, sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano, de até 250 metros quadrados. Olha que interessante, hein? Cuja exista meação, né, seja sócio, ex-meeiro, companheiro, e ocorra abandono. Eu quero trazer um detalhe importante que eu menciono no meu livro. O abandono tem que ser um abandono efetivo. O que é abandono efetivo? Abandono efetivo é aquele abandono físico, fisicamente não tem mais contato, financeiro e intelectual. Ou seja, não tem mensaginha no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Não pode ter mais contato, nem pombo correio, hein? Fecha a janela. Vamos lá. Próxima espécie de uso capião, hein? Gostaria de falar com você aqui do artigo 1242 do Código Civil. Todos esses artigos são do Código Civil, tá bom? A quinta espécie de uso capião que nós vamos falar nesse momento
é uso capião, ordinária ou ordinário, tanto faz, hein? Olha o que diz o artigo 1242, a quinta espécie que estamos tratando aqui nessa super mega power aula, hein? Adquire também a propriedade do imóvel aquele que contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, possuir por 10 anos. Ou seja, quem tem a posse por 10 anos e um título de boa-fé, lembra você, o que é esse título de boa-fé, o justo título de boa-fé? Tanto faz. Nada mais é que um documento escrito, pode ser um contrato de gaveta, um formal de partilha, uma sentença. Não registrou, por algum motivo, o cartório não autorizou, não conseguiu registrar por falta de dinheiro, pelo menos você tem um título de boa-fé. Lembra você que esse uso capião também tem o fator de redução, parágrafo único. O que esclarece o parágrafo único? Será feita a redução de 10 para 5 anos, quando tem a prova de título oneroso, ou seja, foi pago dinheiro, e o cancelamento no cartório de imóveis. Cancelamento de talvez um compromisso de compra e venda. Se não tiver um título que comprove que esse imóvel foi comprado de forma onerosa, dinheiro, e nem o cancelamento, não cabe essa redução. Cuidado, tá? Vamos lá, só para finalizar aqui, nós temos o uso capião, ou usos capiões, dos bens móveis, que também são previstos no Código Civil. Artigo 1260, prevê o uso capião de 3 anos, chamado uso capião ordinário ou ordinária, de bem móvel. Tem que ter título de boa-fé, um contratinho de compra e venda, algo nesse sentido. E o 1261, que é o extraordinário ou extraordinária, também previsto no Código Civil. Tá bom? Que legal, hein? Super revisão, valeu, né? Vamos lá, agora é só acertar a questão e acompanhar as outras aulas do professor. Não deixe de se inscrever também no YouTube, tá bom? Um abraço e até a próxima.